Caiu um raio. Caiu, bicho. Pô, você tá de boa, hein? Se colocasse uma lâmpada no nariz, deve que acendia. Dizem que fio terra é muito bom pra isso. Tchau. O Fernando Rufino tinha um sonho, como de muitos brasileiros, o de ir para fora do país. Visando conseguir ir para Las Vegas, o cowboy se tornou peão, com pensamentos de ser um dos melhores. Mas o cara teve uma árdua estrada a ser percorrida. É até difícil de acreditar pelo tanto de coisa que ele passou. Nesse caminho, ele escapou da morte várias vezes. E em uma delas, ele teve até a cabeça pisoteada. Depois de muito perrengue, o Fernando não só conseguiu o que queria, como também acabou ganhando até títulos para o nosso país. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história de superação, um negócio surreal, cara, do peão imortal, Fernando Rufino. Eu sou o Marcelo Melos, fica comigo depois da vinheta, você já sabe. A vontade de viajar para outros países muitas vezes pode fazer com que as pessoas cheguem a meios um tanto quanto complicados para tornar esse sonho realidade. E foi isso que aconteceu com o Fernando. Só que o seu caminho ele foi muito além do que simplesmente complicado. Eu vou te falar que foi coisa de filme, né? Nascido em 1985 no Mato Grosso do Sul, o Rufino ele tinha um sonho que vinha desde pequeno, né, o de ir para os Estados Unidos. Com o incentivo de um amigo, ele decidiu que se tornaria um dos melhores peões do mundo para conseguir fazer essa viagem. Decidido, ele começou a treinar para isso, o que era feito de um jeito um tanto quanto diferente. Pra fazer força, pra mim ficar forte, pegar boi, eu pegava um boi a unha, pulava na cabeça dele e tentava derrubar ele na força. Nossa. Chegava numa árvore, grudava ela, tentava arrancar ela do chão pra ficar forte. Essa é a minha academia. Mas com a árvore que você fazia, você derrubava? Não, eu tentava arrancar a árvore do chão à força. Essa carreira de peão a gente sabe que é muito perigosa, só que o Fernando deve ser o cowboy que mais se lascou na história inteira, né? Mas com a sua persistência e dedicação, tudo valeu a pena. O peão imortal. Fernando, ao longo da sua vida, sofreu vários acidentes e alguns bem complicados. A saga já começou logo cedo, né? O cowboy chegou a perder uma parte do dedo quando tinha somente 6 anos de idade. Ele machucou o dedo, o osso ficou para fora e o pai dele decidiu consertar, já que eles moravam longe do hospital. Vai vendo a ideia. Eu abri a boca e gritasse e eu falava assim, mano, meu dedo, os meus dedos balançando assim, ó, os pedacinhos. Aí meu pai já pegou a mão assim, ergueu pra riba, assim, meu pai chuco feito um palanque de cerca, bicho, puxou minha mão pra riba aqui assim, ó. E eu falei pra você que não era pra você ficar aí, e deu um tapa na minha cara, bicho. Depois, quando tinha 21 anos, enquanto era peão, acabou caindo do touro e teve simplesmente a cabeça pisoteada, quebrando o maxilar. Por um milagre, ele não morreu. O tempo mínimo de recuperação era de 60 dias. E isso era o mínimo mesmo, né? Já que ele voltar à ativa poderia demorar anos, ou até mesmo nem voltar. Aí eu quebrei o maxilar. O boi pisou. Pisou no meu maxilar. É. Aí quebrou, aí eu tive que ficar 60 dias parado. Com 28 dias eu já tava no rodeio já. Com 32 dias que eu ganhei um rodeio já com o maxilar assim já. Tava nem vendo. Que se Mas você acha que ele obedeceu? É claro que não. Com 28 dias, o Rufino já estava lá, montando de novo. Em 2006, o Fernando participaria de um circuito em Barreiros e esse circuito era importante em sua caminhada para conseguir ir para os States. O touro que a galera estava montando era uma lenda, ninguém conseguia ficar em cima dele, tanto que em 19 rodadas ninguém domou o marvado. Mas Fernando era diferente, ele era tão bom que ficou não uma, nem duas, mas 3 vezes em cima lá do touro brabo e mostrou pro bicho quem é que mandava. Depois dele mandar bem lá em Barreiros, o Fernando estava empolgado para continuar sua caminhada, ainda mais vendo que seu sonho de conseguir ir para a gringa estava cada vez mais próximo. O Rufino, a essa altura, já poderia ser considerado imortal, por ter passado por todos aqueles acidentes já comentados. Porém, o pior deles ainda estava por vir e mudaria completamente a vida de Fernando para sempre. Apesar de já estar mais velho, Fernando tinha reprovado algumas vezes, porém ele queria terminar os estudos e por isso, enquanto era cowboy, ele ainda estudava. Ele ia para a escola de ônibus e em um desses dias de estudo, o Rufino ele pegou o ônibus como de costume, né? Só que o ônibus em si estava com problemas e a porta acabou abrindo. O que acontece é que o cowboy estava perto da porta e nisso daí ele escorregou para fora e foi atropelado pelo próprio ônibus. Esse acontecimento provocou uma lesão na medula e o deixou de cadeira de rodas. O Fernando ficou paraplégico. Esse acidente poderia até mesmo ter causado a morte do Fernando. Foi bem grave. Ele chegou a ficar 8 meses de cama e o lance lá de ser peão, esquece, nunca mais.
Não só o seu sonho de virar peão e ir para os Estados Unidos pareciam acabados, mas dificilmente até voltar a andar ele conseguiria. Em novembro, eu tava voltando da escola, um ônibus passou por cima de mim. Aí deixou o paraplégico. Aí, Velho, peraí. aí É ônibus, é trem. Aí passei pro Rio, o ônibus, saiu agarrado na cinta. Que arranquei a bota do pé, cortou as calças. Quem tava dentro escutava. E eu lá de baixo. Se quebrando tudo lá, bicho. Só que o Fernando tinha um coroa casca grossa. O pai do Rufino não aceitou que o filho não andasse mais e tinha umas ideias meio loucas lá, meio estranhas para tentar fazer o seu filho melhorar. Como, por exemplo, o de jogar ele no rio amarrado com uma corda e ir puxando ele para colocar a medula no lugar. Imagina só a situação. E quanto tempo foi de Fiquei recuperação? 8 meses deitado na cama, aí comecei a fazer fisioterapia. Aí meu pai levou no rio, amarrou eu numa árvore, aí o rio era... Aí ele amarrou, assim, passou a corda no galho da árvore e eu afundava eu. Se eu nadasse, eu deixava. Se eu afundasse e não voltava, ele puxava com a corda. Entendi. Mas eu tinha que brigar, lutar ali pra mim tentar fazer força. É onde que me deu muitas forças na minha perna, quadril, andar a cavalo do mesmo jeito. Ele amarrava as minhas pernas e sortava o cavalo, só Deus que cuidava. O pior é que acontecia um acidente logo depois do outro, né? O cowboy parecia que era de ferro mesmo, de aço, né? Será que a ideia do pai dele meio que deu certo? Não sei, né? Hoje em dia ele consegue até andar um pouco usando uma muleta. Vai saber. Quebrou sua coluna. Quebrou minha coluna aqui no meio, aqui fiquei meio despedaçado. Mas você tem algum, você tem algum movimento? É incompleto que fala. Aí ainda passa uns comandinhos ainda. E a lista de acidentes do imorrível não para. Ele também chegou a sofrer um acidente de moto. Junto com um amigo, os dois bateram em uma árvore a 100 km por hora enquanto iam comprar um refri. Calma, que ainda tem mais. Acreditem, o Rufino ele foi atingido por um raio. Olha só, cara, os caras é zicado mesmo, hein? Que caiu na casa dos seus pais. Não gosto nem de contar essa história, é muito trágica. Até eu fico com medo. Caiu um raio. Caiu, bicho. Pô, você tá de boa ainda, irmão. Bicho. Cara, eu fiquei 3 dias, eu saí no sol quente, por Deus do céu, que deixa eu mais aleijado, bicho. Eu fiquei 3 dias, quando eu saí no sol quente, eu sentia cheiro de pólvora no corpo. Isso aconteceu porque enquanto ele se recuperava desse acidente, né, que fez com que ele quebrasse a perna, ele teve que usar platina e todos aqueles ferros, né, que a galera coloca, sabe, na perna, como se fosse uma gaiola, né? E aí, já sabe, né, ferro com raio aí não dá muito bom. Por tudo isso que ele passou, o Fernando ficou conhecido como cowboy de aço, e realmente ele faz jus ao apelido. Atleta campeão paralímpico. Como vocês perceberam, o Fernando era bem ativo, né? Ele não ficava quieto um minuto sequer, ele praticava lá as suas atividades físicas, né? E não seria esses acidentes que o faria ele a se tornar uma pessoa parada, que não fizesse mais nada, sem motivação, sedentária. Depois do acidente mais grave, o Fernando não poderia voltar a ser peão mais, né? Esse sonho tinha acabado. Em 2012, ele conheceu então a paracanoagem. Antes disso, ele até tentou outros esportes, mas ele não se identificou muito. O que ele queria mesmo era fazer algo que o ajudasse a realizar o seu sonho de ir viajar. Ele fez testes e tentou até arremesso de peso, lançamento de dardos e paracanoagem. Mesmo caindo muito e passando muita raiva, o Rufino acabou escolhendo a paracanoagem. E o pior é que nem foi porque ele mais gostou. Eu falei assim, ó, eu vou ficar com a canoagem, que eu gostei da canoagem. Tinha gostado nenhuma. Mas era o último. Eu falei assim, eu não vou jogar no pauzinho aqui, eu vou ficar com esse daqui. Eu já vou fazer uma escolha de cara. Esse foi o último que eu fiz, independente se era canoagem ou o que fosse. O que tivesse por último, você... O que tivesse por último, eu vou ficar com a canoagem. Eu gostei, eu vi que esse aqui eu acho que eu tenho jeito. Depois disso, ele treinou por 4 dias e recebeu uma baita motivação do treinador Ademir Arantes. Entendeu? Eu falei assim, ó, esse esporte que não é esporte de gente louco, não. Esporte que é de coisa de pessoas inteligentes fazer isso aqui. Aí eu comecei a ficar mais no pé no chão. Você tem um potencial do caramba. Você é um cara... Tem um porte físico já, magrelão e muita força você tem. Você é um caboclo que quer, você tem vontade. Você tá aqui faz 4 dias já. Você tá dentro desse barco, cai, levanta. Isso aqui é um esporte que você tem futuro, mas esse aqui é treinado. Não é esporte de gente louco, não. Isso aqui é um esporte muito bom. Aí começou a me domar naquele esporte. Na sua terceira competição, ele já ganhou um prêmio e conseguiu sair do Brasil. Uma parte do sonho foi realizada, ele foi para a Rússia. O Fernando ele seguiu treinando mais e mais e em 2014 ele foi vice-campeão do Mundial de Canoagem de Velocidade e de Paracanoagem em Moscou, lá na Rússia. Em 2016, o Fino foi diagnosticado com hipertrofia no coração e não disputou os Jogos Paralímpicos no Rio.
Em 2017, quase 5 dias antes de um campeonato, o Fernando caiu debaixo de um elevador e quebrou o quadril. Pô, o cara, mesmo depois de passar por toda a situação, ficar paraplégico, o cara ainda continuou sofrendo acidente. O Rufino já deu diversas entrevistas, participou de muitos podcasts. O que sempre chama a atenção é a maneira engraçada que ele conta tudo o que viveu. Aí depois disso eu trabalho com esse amigo meu, João Cunha. Eu lacei um boi e marrei o dedo junto, arrancou o dedo, quebrou o dedo. Aí a cabeça de cobra. Olha a diferença, bicho. Oi, todas as fotos que eu vou tirar com uma pessoa, tá eu com essa desgraça desse dedo. Feio virado do cão. É um dedo remendado mesmo. Eu que arrumei ele, bicho. Cara, você parece aquele negócio de massinha, né? Campeão. Pós-quarentena por conta da Covid, recuperado da hipertrofia no coração e do acidente do elevador, em 2021, o Rufino finalmente realizou o sonho olímpico e levou o primeiro lugar na paracanoagem em Tóquio. Já em 2022, ele foi prata no Campeonato Mundial no Canadá, ficando atrás do brasileiro Igor Tofalani. Bom, apesar de ter ido para vários países, o sonho de Las Vegas ainda não rolou, ao que parece, mas com certeza isso é questão de tempo, né? Apesar de todos os acidentes, ossos quebrados e essas quase mortes, hoje o Rufino é um atleta completo, feliz com a sua medalha de ouro, se sente realizado e é um exemplo a ser seguido, pois apesar de tudo ele passou, ele deu a volta por cima, né? Sempre com muito bom humor e muita força de vontade. Mas aí, você conhecia essa história do cowboy de aço, cowboy imorrível, cowboy imortal? Loucura, né, cara? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar a gente no engajamento. A gente tem vídeo todos os dias, beleza? Comenta aqui também a sua ideia de vídeo, a sua sugestão de vídeo que a gente vai fazer, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!